Legal. Eu me lembro até daquele livro de Neil Gaiman, Oceano no Fim do Caminho, né? Em que ele faz exatamente esse comentário, que ele alterou o livro porque mandou para um amigo dele que fez uma leitura e o cara deu um feedback lá e ele mexeu na estrutura do livro, né? E isso também justifica um pouco dessa confraria aqui de escritores, que a gente troca muito texto, né? A gente escreve, entrega para um amigo fazer uma leitura. E essa conexão tem que existir também, né? Não adianta a pessoa que vai fazer a leitura, ela não suportar aquele tipo de texto, porque ele pode ser o melhor do mundo, mas ele não se conecta, né? Sim. Não tem conexão. A gente é leitor, né? Então, claro que quando a gente está lendo o texto do outro, a gente tem que fazer o exercício de tentar pensar no texto e não na minha preferência, né? Porque tem texto muito diferente do que eu gosto, mas que é bom. Claro que é um exercício, porque ninguém todo mundo tem uma história de leitor, né? Então, mas tem que fazer esse exercício, porque às vezes é isso. Às vezes ele não é o leitor correto para o seu texto também, né? Tem texto que é muito de vanguarda, se você dá para alguém que gosta de texto do século XIX, o cara vai falar, não gostei, não é linear, não entendi nada, esse personagem aqui morreu e agora ele está aqui de novo. Tem uma escritora lá de São Paulo, ela mora em São Paulo, não sei se ela é de São Paulo, ela é muito famosa também, uma senhora que é Elvira Vinha. Eu participei de uma mesa com ela, eu li pouco dela, e é uma leitura é muito boa, mas bem difícil de ler. Eu mesmo sofri, assim, falei, nossa, esse livro é bom, mas é aquela leitura travancada ali, não avança. E aí, na mesa, ela explicou o método dela. Imagina, assim, se você dá o livro dela para um leitor do século XIX. Né? Porque existem, e não é demérito, né? Tem gente que gosta de um romance com mais estruturadinho. Ela escreve assim, ela tem uma cena, um ponto de partida, uma imagem marcante, que é qualquer, por exemplo, sei lá, ela viu um triângulo amoroso, ela falou, vou escrever sobre o triângulo. Ela começa a escrever sem planejar nada. Ela não sabe nem quem são os personagens. Ela senta no micro e vai escrevendo. E ela vai escrevendo. Então, ao longo dos livros dela, qualquer coisa pode acontecer mesmo. Ela falou, o último livro dela concorreu ao prêmio também, e ganhou, acho, segundo lugar no Portugal Telecom, agora Oceanos, né? O personagem muda, acho que, de cor no meio do livro, mas para ela não é nenhum problema, porque naquele momento ela sentiu que era negro, não era mais branco, e não tem nenhuma explicação em nenhum momento. E quando ela termina o livro, não é que assim, porque chegou onde eu queria. Ela termina o livro quando ela percebe que ela já não está mais que não está mais fazendo sentido escrever sobre aquele livro, ela interrompe imediatamente, aquilo é o final do livro. Então, se você der esse livro para alguém que gosta, né, de um grande livro, tipo, sei lá, Madame Bovary, um romance mais tradicional, ou um romance mais de aventura, ou um romance que não é esse tipo tão ousado, a pessoa vai odiar. Se ela não conseguir, se ela não tiver a capacidade de fazer esse exercício de entender que ela está fazendo uma proposta totalmente diferente. Então, exatamente, você tem que achar as pessoas com quem você pode ter um diálogo, no mínimo, franco, né? De falar, eu não gostei, isso não tem nada a ver com a sua pessoa, nem te acho um mau escritor por não ter gostado, né? E, no fundo, assim, se a pessoa é generosa, como editor a gente vê muito isso, né? Você só está trabalhando como editor para melhorar o livro da pessoa. Então, em última instância, a pessoa não pode ficar brava com você, nem se você disser que odeia o livro, que você acha horrível, porque é isso, você está trabalhando para melhorar, a menos que você tenha algum problema pessoal com esse escritor, né? Você está ali a serviço dele. Você está dando o seu tempo e o seu melhor para fazer com que o que ele está produzindo seja o melhor possível. Então, vocês podem discordar, mas nunca levar para o pessoal, porque, né, é uma generosidade você fazer esse trabalho, né? É só lembrando que aqui nós estamos num bate-papo, né? Quem quiser fazer uma pergunta, fica à vontade. Deixa eu passar aqui. Tem um microfone aí, Carlinhos? Só para registrar. Boa noite. Estevão, como você vê o cenário literário nacional hoje? Existe, que já tivemos várias escolas de literatura. A literatura brasileira hoje, o que se destaca? Há um perfil da nossa literatura no momento e você já consegue inserir sua obra nesse perfil? E também gosto de saber um pouco mais sobre esse processo criativo. Você planeja o livro? Cada parte do livro é planejado? Você tem só onde você quer chegar? Se você tem também um compromisso de passar alguma mensagem em cada texto? E se você tem alguma... Eu fiz breve leitura dos textos, não cheguei a completar nenhuma leitura, mas me parece que é um diálogo com a religião, com a religiosidade. Esse elemento é importante para você ou estou enganado? Por favor.
Bom, do cenário primeiro, né? Aí não sou nem eu quem digo, mas depois, pensando em retrospecto, eu percebi isso, que eu confirmo isso. Tem uma pesquisadora, e é fácil perceber trabalhando no mercado editorial, que ela fez sim uma pesquisa estatística, ela pegou os romances de um período contemporâneos brasileiros, né? Não lembro qual era o período, mas sei lá, do anos 2000 para cá, enfim. E aí ela fez uma estatística de protagonista, trama, onde se passa, o tempo, né? Ela pegou uma série de fatores e mensurou. E ela notou que a literatura contemporânea brasileira, ela tem assim um número estrondoso, assim, é uma maioria imensa de tramas bem cosmopolitas, ou seja, que se passam em grandes centros urbanos, né? Pode ser aqui no Brasil, pode ser no exterior, mas é uma literatura mesmo de metrópole, né? De cidade grande, seja qual for. Um universo muito letrado, então os protagonistas ou são jornalistas, ou escritores, ou artistas plásticos, ou dramaturgos, ou professores universitários. A imensa maioria, claro, né? Vão ter muitas exceções, né? Os problemas são as questões que estão mais em voga são sempre essas questões do deslocamento. Por exemplo, eu sou de São Paulo, vou morar em Natal, eu sou de Natal, vou morar em Londres. Tem essa coisa da desterritorialidade, do trânsito, né? Então, e essas são as tramas principais e os protagonistas principais, né? E isso é verdade. Eu leio muito pouco dos meus contemporâneos, porque como eu trabalho com livro e também fiz pesquisa acadêmica em literatura, faz anos que eu só leio por obrigação, o que é uma tristeza. É uma alegria porque, por sorte, eu só leio livro bom, mesmo que por obrigação. É uma tristeza porque eu também não tenho tempo de acompanhar, né, de ler meus colegas, porque eu estou sempre lendo por obrigação, né, seja no trabalho, seja em casa. Tomara que agora acho que talvez mude um pouco. Mas, então, e você lendo, você repara mesmo. E eu posso falar como o meu próprio depoimento, que o meu livro, como eu disse antes, é exatamente isso, o meu primeiro livro. Eu não acho que isso seja um problema em si, porque eu acho que qualquer história, se for bem contada, o documentarista, que morreu há pouco, há alguns anos, tragicamente, o Eduardo Coutinho, que fez documentários incríveis, ele falou isso numa palestra lá em Paraty, que ele falou assim, falando sobre contar a história, sobre o interesse da história, falou, tem uns caras que vêm, o cara morou no Egito, ele foi astronauta, ele lutou com leões, aí ele vem me contar a história, dá 2 minutos, não está ninguém aguentando, o cara é chato pra caramba, né? Agora tem o ascensorista, ele ficou a vida inteira, vai e vem, nunca teve uma conversa de mais que 15 segundos, o cara vem contar a história da vida dele, que é a história que seria mais pacata, o cara conta de um jeito que é maravilhoso, então é isso. Então, por isso que eu estou dizendo, não acho que nenhuma história esteja em excesso ou não possa ser contada. Mas, se a gente pega 10 autores e 8 estão contando histórias que todos se passam na metrópole, o protagonista é escritor, jornalista, ou artista plástico, ou professor, e ele foi para Londres ou para Nova York e voltou, aí eu acho que aí carece um pouco de diversidade, né? Porque o Brasil é muito mais vasto do que isso. Qualquer lugar é muito mais vasto do que isso. Então, aí tem uma questão que eu não fiz um estudo para saber as razões históricas ou sociais disso, mas aí tem um fenômeno que não é estranho, né? Por que não tem nenhuma história de um seringueiro ou de alguém que mora numa fazenda mais, né? Que a pessoa que fez essa pesquisa compara isso ao longo das décadas e ela mostra que era diferente na década de 50, de 60, tinha muito mais protagonista analfabeto ou sei lá do campo, né? Enfim, tem um fenômeno. Então, eu acho que tem isso sim. Talvez seja porque as editoras estejam muito em São Paulo, Rio, BH e Porto Alegre. Talvez sejam... Isso é uma hipótese, eu não sei dizer, né? E talvez seja porque os editores são muito essas pessoas que nasceram nessa cidade, como eu, cresceram nessa cidade, vivem nesse universo, então tem um olhar um pouco mais apurado para essas histórias do que para outras, não sei. Então, eu acho que o cenário tem essa falta de diversidade. E isso foi ela que percebeu e eu confirmo em retrospecto. Por que eu confirmo em retrospecto? Justamente, eu fiz esse meu primeiro romance, né, que é tudo isso que eu falei, ou seja, eu nem acho que é um problema, porque está aí meu romance para... Né? Quando eu terminei de escrever, algumas pessoas me falaram assim, por que eu quis fazer esse outro romance também? Porque algumas pessoas falaram, nossa, você escreveu um romance metaliterário, que o personagem, na verdade, encontra o autor, o século XX fez tanto isso, né? Você foi ousado de fazer essa história, ninguém aguenta mais isso. Aí eu pensei, não tem problema, se for bem feito, pode ser qualquer história. Mas aí eu falei, mas será que eu conseguiria fazer um livro que não fosse assim? Fui, né? Aí fui para o Tempo de Espalhar Pedras. Ou seja, eu fui para o Tempo de Espalhar Pedras por uma questão pessoal, eu queria ver se eu conseguiria. Mas eu mirei no que não... Como é que fala? Mirei no que não vi, no que vi, acertei no que não vi. Porque boa parte, eu acho, do livro ter ido tão bem e ter ganhado o prêmio e fazendo tanto sucesso, é porque as pessoas perceberam que ele tem exatamente isso de diferente.
né? Nossa, um livro que se passa num vilarejo de garimpo, né? Agora, ninguém está escrevendo sobre garimpo, sobre um sertão, assim, né? É difícil, né? 9 entre 10 estão escrevendo sobre o artista que muda de cidade e que tem questões e tal. Então, eu acho que a falta de diversidade fez com que o livro chamasse a atenção. Claro que se ele fosse ruim, acho que não teria nenhum... Ele ia chamar a atenção e falar, um livro sobre garimpo. Putz, mas garimpo é ruim mesmo, você vê? O livro é uma porcaria. Mas isso também ajudou, é incrível. Eu acho que isso... O livro preencheu uma demanda que ninguém sabia que existia, né? Nem eu, nem os editores, nem os críticos. De repente fala, nossa, um livro que foge do eixo Rio-São Paulo e que se passa no passado, e que fala de gente humilde. Então eu percebi eu acho que o livro ocupou esse espaço que nem eu sabia que existia, né? E que bom, né? Que bom, porque realmente é pouco diverso. Agora sobre o método, eu não planejo muito. Eu não sei assim. Eu conheço escritores que me falaram, não, antes de escrever, eu sei o que vai acontecer em cada capítulo, eu escrevo a vida dos personagens todos, e tem uns que dão certo. O Alberto Mussa quem me falou isso, que é um grande autor carioca, né? Me falou isso, e dá certo. Mas para mim não daria certo, porque quando eu escrevo já com um objetivo muito claro daquele trecho, ou daquele capítulo, ou do livro, é uma camisa de força que me inibe muito.